Você já parou para pensar quem realmente está no controle da sua vida? Por mais que acreditemos que nossas decisões são feitas com liberdade total, a verdade pode ser bem diferente. Desde o momento em que você nasceu, forças invisíveis têm moldado suas escolhas, sem que você tenha consciência disso. O que aconteceria se eu lhe dissesse que essas forças não são novas, mas que existem desde os tempos mais antigos, governando todas as esferas da sociedade? Este não é um simples questionamento. Ele abre uma porta para a verdade oculta por trás das estruturas que governam a política, a economia, a religião e até mesmo a sua própria liberdade pessoal. E o mais intrigante é que essas leis, essas forças invisíveis, estão bem debaixo dos nossos olhos. Elas existem, mas ninguém as ensina. E sem saber disso, continuamos presos ao que nos foi imposto. Imagine por um momento que o mundo em que vivemos não é governado por um simples conjunto de regras escritas, mas por duas leis antigas, poderosas e invisíveis, que moldam todos os aspectos da nossa vida. Essas leis não se limitam apenas ao que você conhece como política ou economia, mas permeiam também a religião e a sua própria liberdade pessoal. Elas são as fundações invisíveis sobre as quais as sociedades foram construídas, e por mais que você busque explicações em livros ou instituições, raramente encontrará algo que revele sua verdadeira natureza. Essas leis são, na essência, os pilares que sustentam os sistemas de controle que regem nosso dia a dia. Uma delas se refere à Lei da Terra, governando os aspectos regionais e os sistemas jurídicos locais, enquanto a outra, chamada de Lei do Mar, ou Admiralty Law, rege o comércio global, a navegação e os aspectos financeiros. Acontece que essas leis não são apenas contratos ou normas práticas. Elas têm um impacto profundo sobre como o dinheiro circula, como o poder é distribuído e, principalmente, como somos controlados sem percebermos. Por mais que tentemos ignorá-las, elas continuam a operar, influenciando nossas decisões e moldando nossas realidades. O segredo está em como essas duas leis se entrelaçam e operam nos bastidores, sem que jamais nos apercebamos disso. Estão profundamente enraizadas em nossa vida cotidiana, mas para a maioria de nós, permanecem ocultas, como se fossem sombras que guiam nossos passos sem que saibamos exatamente por quem ou por quê. Vivemos em um mundo onde a maioria de nós acredita que está no controle de sua própria vida. Mas, ao olhar mais de perto, vemos que as verdadeiras estruturas de poder operam de forma invisível, moldando tudo ao nosso redor. O controle não é exercido de maneira óbvia, com decisões impostas diretamente sobre nós. Em vez disso, ele está em cada aspecto da vida cotidiana, nas leis que seguimos, nos sistemas que aceitamos e nas escolhas que pensamos ser nossas. Imagine que desde o momento do seu nascimento, você já foi incluído em um sistema de controle que se baseia em leis que você nunca foi ensinado a questionar. O sistema financeiro global, as normas sociais, a política, tudo funciona de maneira que os verdadeiros donos do poder manipulam sem que os demais sequer notem. Através de símbolos, estruturas legais e outras ferramentas, as pessoas são condicionadas a aceitar, sem contestação, uma realidade que foi projetada para mantê-las em um estado de ignorância. O trabalho de Jordan Maxwell foi fundamental para expor essa verdade escondida. Ele desvendou as camadas profundas de simbologia e estruturas legais que sustentam esse controle invisível. Maxwell mostrou como símbolos aparentemente inofensivos, como logotipos de empresas ou emblemas religiosos, têm um poder de manipulação muito maior do que imaginamos. Esses símbolos não são apenas imagens, eles são mensagens diretas para o subconsciente, programando nossas mentes para aceitar certos comportamentos e atitudes como normais. Esse controle invisível está por trás de muitos dos sistemas que moldam a nossa sociedade, desde as finanças até a religião, criando uma teia de manipulação que a maioria de nós sequer percebe. Estamos rodeados por uma rede cuidadosamente orquestrada, e muitas vezes somos mantidos na escuridão quanto à sua verdadeira natureza. Os símbolos são uma das ferramentas mais poderosas de controle já criadas.
Eles não servem apenas como uma forma de comunicação visual, mas agem diretamente sobre o subconsciente, moldando nossos pensamentos, atitudes e comportamentos sem que sequer percebamos. Enquanto palavras e imagens podem ser interpretadas racionalmente, os símbolos têm o poder de transcender o entendimento consciente, atuando em um nível mais profundo e primitivo da mente humana. Esses símbolos não estão presentes apenas em templos religiosos ou em obras de arte sagradas. Eles estão em todos os lugares. Em cada logotipo de uma empresa, em cada insígnia governamental, em cada emblema cultural, há uma mensagem oculta que nos é imposta sem que nos deem uma explicação clara. Por exemplo, o símbolo da cruz, um dos mais reconhecíveis no cristianismo, tem múltiplos significados e conotações que vão muito além da sua aparência religiosa. O mesmo acontece com os logotipos de grandes corporações, que utilizam símbolos sofisticados para influenciar o comportamento dos consumidores, dirigindo suas escolhas e ações de maneira quase imperceptível. É importante entender que esses símbolos não estão apenas nos produtos que compramos ou nas religiões que seguimos, mas em tudo o que vemos e ouvimos, moldando nossas crenças e perspectivas sobre o mundo. Ao longo de nossa vida, somos bombardeados por símbolos que nos condicionam a pensar, agir e sentir de uma maneira específica. Eles nos guiam para um estado de conformidade, muitas vezes sem que questionemos se realmente escolhemos essa visão ou se fomos programados a aceitá-la. Esses símbolos operam como uma linguagem oculta do subconsciente, onde a programação começa a influenciar nossas ações, sem um pensamento consciente. Como resultado, o controle que é exercido sobre nós é mais sutil, mas ao mesmo tempo mais profundo e eficaz. Para entender a estrutura oculta que governa o mundo, precisamos aprofundar em duas leis fundamentais que, embora antigas, ainda moldam os sistemas legais e financeiros de hoje. Essas duas leis, conhecidas como a Lei da Terra e a Lei do Mar, são os alicerces invisíveis que sustentam toda a sociedade moderna, mas permanecem amplamente desconhecidas pela maioria das pessoas. A Lei da Terra é a lei local, a que se aplica aos governos regionais e à organização de uma nação. Ela lida com questões como propriedade, contratos e as normas que regulam as interações sociais dentro de uma determinada área geográfica. Quando você compra um imóvel ou assina um contrato, você está lidando com a Lei da Terra. É a lei que afeta o que vemos e tocamos diretamente, como nossas casas, o trabalho que realizamos e os direitos que temos enquanto cidadãos de um país. Por outro lado, a Lei do Mar, também chamada de Admiralty Law ou Lei Marítima, tem uma aplicação global. Ela regula o comércio, a navegação e, de maneira mais profunda, o sistema financeiro internacional. Sua influência se estende muito além das águas do oceano. Ela é a base para os sistemas de moeda e comércio que dominam o mundo moderno. A Lei do Mar também é a base sobre a qual as grandes corporações e as instituições financeiras operam. Se você olhar mais de perto, verá que muitos dos termos usados na economia e nas finanças, como fluxo de dinheiro e ativos líquidos, têm uma relação direta com a linguagem marítima. A conexão entre essas duas leis pode parecer distante à primeira vista, mas elas estão profundamente interligadas, governando diferentes aspectos do mesmo sistema global. A Lei da Terra cuida das questões locais e pessoais, enquanto a Lei do Mar regula o fluxo de dinheiro e a movimentação dos bens. No entanto, ambas operam sob um sistema de controle invisível, que molda a realidade em que vivemos, sempre no interesse de poucos. A religião tem sido uma das formas mais poderosas de controle social ao longo da história, e sua influência não se limita ao campo espiritual. Por trás das crenças e práticas religiosas, existem sistemas de poder e controle que utilizam símbolos e rituais para manipular a consciência coletiva. As religiões, de várias formas, funcionam como um elo entre os indivíduos e as forças que buscam dominá-los, frequentemente disfarçando sua verdadeira natureza através de símbolos e dogmas profundos. Desde os tempos antigos, o simbolismo religioso tem servido como um mecanismo de controle. Um exemplo claro disso é o simbolismo de Saturno, frequentemente associado à autoridade, ao controle e ao poder.
Saturno, conhecido como o deus do controle, está presente em muitas práticas religiosas, sendo muitas vezes adorado ou reverenciado de maneira sutil, sem que a conexão com o controle seja plenamente reconhecida. Sua imagem é uma das mais poderosas, pois ele representa a limitação, o confinamento e a imposição de normas rígidas sobre os indivíduos. Os rituais religiosos, por sua vez, são ferramentas poderosas usadas para reforçar esses símbolos e doutrinas. Através da repetição de certos atos e cerimônias, as pessoas são imersas em um estado de conformidade e aceitação de um sistema de controle superior. Um exemplo disso pode ser visto em muitas religiões, onde rituais como orações, jejum e outras práticas de devoção são não apenas atos de fé, mas também formas de reforçar a obediência e a subordinação a uma autoridade maior. Esses rituais servem para criar uma separação entre o indivíduo e sua verdadeira essência, fazendo com que ele dependa de uma autoridade externa para sua salvação ou iluminação. Através desse processo, a liberdade de pensamento e ação é limitada, e as pessoas acabam acreditando que o caminho para a verdade e a redenção só pode ser alcançado por meio de um sistema externo, seja ele religioso, político ou econômico. Em resumo, a religião tem sido uma das formas mais eficazes de controle através do uso de símbolos e rituais que moldam as crenças e comportamentos das massas, criando uma realidade onde as pessoas aceitam passivamente um sistema de controle que limita sua liberdade e autonomia. O sistema financeiro global, regido pela Lei do Mar, é um dos maiores mecanismos de controle sobre a humanidade. Quando falamos sobre dinheiro, investimentos e transações, muitas vezes não percebemos o quanto esses conceitos estão conectados à antiga estrutura de poder que molda a realidade econômica. O que você entende como fluxo de dinheiro ou ativos líquidos são, na verdade, termos que remontam à linguagem marítima e à Lei do Mar, uma base jurídica que regula o comércio e as finanças de maneira global. O dinheiro não é apenas um meio de troca ou uma unidade de valor. Ele carrega consigo um imenso poder que é usado para controlar os fluxos econômicos e, por consequência, as escolhas de vida de bilhões de pessoas. O sistema bancário, as transações financeiras e até mesmo as dívidas pessoais são todos regulados por essa Lei do Mar, que transforma tudo em um jogo de mercadorias e valores, deixando o indivíduo preso em um ciclo de dependência e escassez. Quando você nasce, seu corpo é registrado como uma mercadoria, com documentos legais que ligam sua existência ao sistema financeiro global. A certidão de nascimento, por exemplo, é tratada como um título de propriedade, que representa você como um ativo dentro desse sistema. De uma maneira ou de outra, você acaba sendo propriedade do sistema financeiro, regido pela Lei do Mar, e a sua vida é tratada como parte do comércio global. A conexão entre finanças e comércio vai além do que os olhos podem ver. A cada transação, a cada moeda trocada, você está sendo direcionado, muitas vezes sem saber, para um fluxo que mantém esse sistema de controle funcionando. O dinheiro não é apenas uma ferramenta de troca, mas uma forma de escravidão disfarçada. Ele molda suas escolhas de vida, de trabalho, de consumo, criando um ciclo difícil de quebrar. Ao entender a origem e o poder oculto por trás do sistema financeiro, você começa a ver o quanto ele influencia sua liberdade. As escolhas que você acredita serem suas podem estar sendo manipuladas por forças invisíveis, que controlam o fluxo de dinheiro, a riqueza, e, em última análise, o destino das pessoas no mundo. Os rituais religiosos, por sua vez, são ferramentas poderosas usadas para reforçar esses símbolos e doutrinas. O despertar é um dos momentos mais poderosos e transformadores que podemos vivenciar. Mas o que significa despertar verdadeiramente? Significa perceber que a realidade ao nosso redor não é o que nos foi contado, que há um sistema invisível que manipula nossas ações, crenças e escolhas. O despertar é a tomada de consciência de que estamos presos em uma realidade controlada por forças que muitas vezes não vemos, mas que têm um impacto profundo em nossas vidas. Quando despertamos, nos tornamos mais conscientes de nós mesmos e do mundo à nossa volta.
O despertar nos permite ver além das ilusões, dos símbolos e dos condicionamentos sociais que nos foram impostos desde o nascimento. Ele nos dá a capacidade de perceber as estruturas ocultas que regem nossa vida cotidiana e nos convida a questionar a verdade por trás de tudo o que nos é apresentado. Esse é um processo profundamente libertador, pois quando vemos o que está por trás das cortinas, ganhamos o poder de mudar nossa própria realidade. A importância do despertar reside no fato de que ele nos permite retomar o controle sobre nossas vidas. Muitas vezes, vivemos no piloto automático, seguindo regras e normas que não compreendemos totalmente. Mas, ao despertar, adquirimos a capacidade de escolher conscientemente nossas ações, crenças e decisões. Tornamo-nos mais críticos, mais questionadores e mais focados em nossa verdadeira essência. O despertar nos leva a uma jornada de autodescoberta e liberdade interior, onde somos capazes de viver de acordo com nossos próprios princípios e valores, sem a necessidade de nos submeter a um sistema opressor. Em um mundo onde muitos estão imersos na superficialidade e distraídos por entretenimento e consumismo, o despertar é essencial para aqueles que desejam viver uma vida de propósito e autenticidade. Não podemos mais nos dar ao luxo de viver na ignorância. O despertar é a chave para a verdadeira liberdade, e a jornada começa com a simples decisão de ver além daquilo que nos é mostrado. Vivemos em uma sociedade moderna que, à primeira vista, parece oferecer liberdade e progresso. Mas à medida que olhamos mais de perto, percebemos que essa liberdade é, na verdade, uma ilusão cuidadosamente projetada. O verdadeiro desafio da sociedade moderna é a constante distração que nos impede de ver a realidade como ela realmente é. O entretenimento, o consumismo, as redes sociais e a política são ferramentas poderosas usadas para nos manter ocupados, afastados da verdade que está oculta sob a superfície. A sociedade contemporânea nos bombardeia com informações e estímulos o tempo todo. A tecnologia e os meios de comunicação moldam nossas crenças e atitudes, muitas vezes sem que nos deem espaço para questionar ou refletir. As mensagens de consumo estão em toda parte, nos dizendo o que devemos querer, o que devemos comprar e como devemos viver. Vivemos em um ciclo sem fim de trabalhar, consumir e buscar satisfação momentânea, enquanto as questões mais profundas da vida são ignoradas ou desconsideradas. Ao mesmo tempo, a política, muitas vezes, parece ser uma solução para nossos problemas, mas raramente oferece respostas reais. Os líderes e as instituições políticas frequentemente alimentam a divisão e o medo, em vez de promoverem a união e a paz. A manipulação da opinião pública é uma prática comum, onde a verdade é distorcida e usada para fins de controle. A sociedade moderna, portanto, se tornou um lugar onde as pessoas estão mais focadas em lutar por bens materiais e status social do que em buscar um verdadeiro propósito e compreensão da vida. O desafio, então, é perceber que somos produtos de um sistema que está mais preocupado com o controle e o lucro do que com o bem-estar e a evolução das pessoas. A verdadeira liberdade só pode ser conquistada quando começamos a ver através dessas distrações e nos voltamos para o que realmente importa: nosso crescimento espiritual, nossa conexão com o mundo e a verdade. Este é o momento de parar e refletir. O que realmente queremos para nossas vidas? Qual é o verdadeiro propósito por trás de todas as coisas que fazemos?